Salve, salve minha rapaziada! Mais um dia normal, né? Trazendo um videozinho novo com uma obrinha nova, daquele jeito. Mas antes da gente ir pro vídeo, tem um recadinho pra vocês, que agora o canal tá com uma scan. Que eu sei que tem uma galera aí ansiosa, pedindo desesperadamente por parte 2, agora vocês podem ver lá na scan. E lá tem todas as obras que saem aqui no canal, tá? O link tá aqui nos comentários. E também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, dá o seu hype também pra ajudar a gente e faz um comentário aí embaixo. Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. A nossa história começa com um dragão tacando o terror na cidade de Moise, destruindo tudo pelo caminho. A galera fica toda desesperada, gritando pra todo mundo vazar dali o mais rápido possível. Surpresos, os jogadores se perguntam de onde surgiram tantos mortos-vivos, até que um deles reconhece o responsável, o famoso Baie, o player que cruzou a fronteira sozinho. Observando de longe, o mestre da guilda Zixuan fica chocado com a diferença de poder e se pergunta se essa é a verdadeira força do jogador mais forte do Império. Com um ataque massivo, o exército de mortos-vivos avança contra os portões, deixando claro que a cidade não vai aguentar. Sem acreditar na bagaceira que tá vendo, Zixuan fala que é inacreditável que aquilo tudo seja obra de uma pessoa só, o necromante Baie. Enquanto isso, esse maluco aí, que parece ser o nosso prota, encara toda a destruição. E Zixuan encara ele de volta, pensando que ele é um monstro assustador. Depois disso, o nosso suposto protinha simplesmente dá ordem para sua legião avançar. Segurando o seu cajado bem esquisito, o nosso garoto exige que lhe tragam mais e mais poder. Liderando seu exército de mortos, ele reflete que ainda não é o suficiente e que esse jogo deu uma vida nova para ele. Pensando no seu passado, o nosso prota lembra que antes tinha apenas um de vida e 1 ano de expectativa, mas sobreviveu e chegou até aqui, por isso precisa ficar ainda mais forte. Voltando alguns meses atrás, a cena leva a gente para a Estrela Azul. Debilitado numa cama todo lascado, nosso garoto ouviu uma voz pedindo que se ele morrer, não o procure. Reconhecendo a voz como a de Liu Huiyan, nosso protinha vê desligando os seus aparelhos. Desesperado, ele tenta entender por que ela tá desligando os equipamentos, já que ele ainda não morreu. Mentalmente, o nosso prota grita que é o noivo dela, mas seu corpo não responde. A Huiyan responde que ele já não é diferente de uma pessoa morta e que tá fazendo aquilo pro bem dele. Lembrando da sua glória como jogador número 1 com a fortuna de trilhões, nosso garoto se lamenta por ter virado um vegetal após um acidente, sentindo-se inconformado. Nesse momento, um maluco chuta a porta e pergunta pra Huiyan por que ela ainda tá hesitando. Esse maluco aí é o Zhao Shu, o colega de classe de Subai. O homem questiona se Huiyan se apaixonou de verdade pelo garoto e por isso não consegue finalizar o serviço, deixando o nosso prota chocado com a sua presença. Zhao Shu revela que os pais do nosso prota já morreram e assim que ele se for, Huiyan vai se tornar a herdeira legal de toda a fortuna, fazendo o nosso garoto xingá-los mentalmente de casal desprezível, confessando que colocou ela na cama do nosso prota há 5 anos justamente para esse momento. Zhao Shu é confrontado por Huiyan, que diz que ele falhou por não ter matado direito no acidente, o que deixa o nosso protinha mais puto da vida por ter confiado neles. Reclamando que o nosso garoto foi duro na queda por sobreviver a um acidente tão grave, Zhao Shu garante que nem mesmo os céus poderão salvá-lo hoje. Nisso, Zhao Shu arranca o tubo de respiração do nosso garoto, dizendo pra ele morrer de uma vez. Só que Huiyan interrompe ele, pedindo pra ele não ter tanta pressa e sugerindo que pelo menos troquem de quarto, porque seria esquisito fazer aquilo na frente de uma pessoa morta. Calma aí, é isso que eu tô imaginando mesmo? Os caras querem furunfar na frente do protinha depois de ter feito tudo isso? Pega na garota no colo, Zhao Shu a carrega pra fora do quarto, prometendo mostrar como vai lidar com ela. Nosso protinha se dá conta que o casal miserável tramava contra ele desde o início, mas ele não pode fazer nada, já que seu corpo não se move. Vendo seu monitor cardíaco zerar, ele se recusa a aceitar que vai morrer daquele jeito, sem poder reagir. Com a sua mão caindo, nosso garoto se pergunta se realmente vai morrer daquele jeito miserável. No meio da escuridão, em seu sentimento de inconformidade, uma luz surge do céu, e as pessoas na rua apontam pra cima, imaginando ser uma porta ou uma invasão alienígena. Logo, uma torre gigante aparece e uma mensagem parabeniza a Estrela Azul por ter sido selecionada para participar do jogo dos 10.000 mundos, anunciando que todos os participantes começarão do zero e terão uma nova vida. O sistema avisa que a transmigração em massa começará em 30 segundos. Surpresos, os cidadãos comentam sobre as informações do jogo aparecendo em suas mentes, e um deles diz que os ricos devem estar
entra em pânico, já que não existe sistema de pagamento para vencer. Pelo mundo, as pessoas reagem, mas Ao Shu fica furioso porque estava prestes a se tornar bilionário e agora descobre que nada do mundo real pode ser levado para o jogo. Percebendo que qualquer um com um sopro de vida pode entrar no jogo, Ruyan se pergunta sobre Subai, mas Ao Shu duvida que ele aguenta 30 segundos e diz que mesmo se entrasse seria um inútil. Então a contagem regressiva na tela chega a 0. O casal é pego pela transferência que se inicia oficialmente e o nosso protinha tá se segurando no último segundo para não ir de arrasta para cima. Nosso garoto percebe que essa é uma chance que os céus lhe deram. Ele então é transportado enquanto promete a si mesmo que não pode morrer e que jamais vai desistir. Iniciando a transferência, uma luz envolve a cidade inteira, puxando tudo para cima. Confusos com o que tá rolando, a galera olha em volta sem entender se a transmigração realmente começou. Enquanto os entram em pânico, gritando que não querem ir, que desejam voltar para casa, outros reagem de forma diferente. Completamente o oposto, um maluco de terno. E outra galera aparece gritando animado e que tá pronto para receber sua nova vida. Chegando no templo do advento, nosso prota se vê sozinho em uma plataforma de pedra flutuante. Percebendo que não é um sonho, ele se emociona ao confirmar que tudo é real e que pode ficar de pé novamente. Recebendo as boas-vindas do jogo, o sistema inicia o escaneamento de dados e pede para ele confirmar seu nome de aventureiro, fazendo o nosso garoto pensar como é boa a sensação de renascer. Escolhendo o nome Baie, ele recebe a confirmação do sistema, que então inicia o despertar do seu talento. Explicando que todo jogador desperta um talento automaticamente, o sistema informa que existem 9 níveis, indo do mais baixo Rank F ao mais alto Triplo S. Ciente de que um talento poderoso é essencial para se dar bem no jogo, nosso prota torce para que sua sorte não seja tão ruim. Recebendo uma notificação, nosso garoto fica chocado ao descobrir que despertou um talento de Rank S. Detalhando essa habilidade, o sistema explica que ela pode promover um item em um nível sem custo, em 2 níveis gastando recursos ou 3 níveis usando força vital, adicionando características de cataclisma. Logo depois, uma nova mensagem aparece pedindo para ele escolher a sua profissão, apresentando as 4 categorias básicas: físico, magia, defesa e suporte. Nosso prota começa a examinar se com o seu talento seria melhor escolher guerreiro ou mago, mas para sua surpresa, o sistema detecta que seus atributos iniciais não cumprem os requisitos e começa a eliminar as profissões indisponíveis, deixando ele confuso. Restando apenas uma opção, o sistema informa que com base em seus atributos a única escolha possível é necromante, o que deixa ele ainda mais sem entender. Confirmando a seleção com sucesso, nosso protinha se irrita por não ter tido a chance de escolher nada. Com um clarão, a transformação se completa. Apesar da raiva, ele segura seu novo cajado e admite que no fim das contas ser um necromante não é tão ruim assim. Só que aí ele percebe algo estranho ao ver os seus status, questionando por que diabos ele tem permanentemente apenas 1 ponto de vida. Revoltado, nosso prota grita que com apenas uma gota de vida permanente e 1 ano de expectativa, de que adianta ter um talento Rank S se qualquer toque pode matar ele. Decidindo não recuar, ele encara a tela de status do famoso sisteminha e resolve que já que não tem volta, vai apostar tudo. Repentinamente, o nosso garoto se lembra do talento de promoção que acabou de despertar. Ele decide usar a promoção de cataclismo em sua própria profissão, e o sistema informa que isso custaria 100 mil anos de vida, mas ele tem uma chance de usar sem custo. Sem nem pensar 2 vezes, o nosso protinha toca na tela e confirma a ação. Logo depois, o sistema parabeniza ele pela mudança para a classe oculta exclusiva, Senhor da Morte, detalhando as novas vantagens como mais pontos de atributo, novas habilidades e um item exclusivo, o que deixa animado com o nome imponente. Nisso, uma contagem regressiva de 10 segundos aparece, avisando que o jogo já vai começar. E ele percebe que gastou tempo demais com o talento e precisa entrar no jogo logo. Nosso prota se lembra de Liu Ruyan e Zhao Shu, jurando que vai encontrar aquele casal e fazê-los provar o gosto do desespero. Chegando no fim da contagem regressiva, o sistema avisa que morrer fora da vila de iniciantes custa níveis e 10% da vida, mas dentro da área de proteção a perda é apenas de níveis. Então, ao chegar numa vila, uma mensagem dá as boas-vindas aos jogadores, enquanto vários deles surgem, reclamando de terem sido puxados pra lá ou pedindo ajuda, até que uma voz anuncia que ali é a vila de iniciantes de 9527. Observando o local, nosso prota sorri, pensando que seu sonho de infância finalmente
finalmente se realizou e que dessa vez ele vai chegar no topo. Vendo os outros jogadores já procurando por grupos, o nosso protinho ignora os chamados e decide ir primeiro testar os efeitos de suas habilidades na entrada da cidade. Analisando a sua primeira skill, ele vê que invocar esqueleto é uma habilidade ativa de rank F, que invoca um esqueleto fraco para lutar por ele. Logo em seguida, ele vê a skill queimadura cadavérica, também de rank F, que causa 150% de dano mágico durante 5 segundos. Nosso prota constata que recebeu duas habilidades de rank F, sendo uma de invocação e outra de ataque. Só que, para sua surpresa, ele também tem a habilidade Elo Vital de rank A, que permite compartilhar vida com uma de suas criaturas invocadas. E ainda mais impressionante, ele possui a habilidade passiva Amplificação de Invocação de rank S, que corta o tempo de recarga pela metade e aumenta os atributos dos seus servos. Nosso garoto percebe que com a skill Elo Vital não precisa mais se preocupar com seu limite baixo de vida, já que ele pode compartilhar com suas invocações. De repente, um livro surge do nada, pegando o nosso protinha de surpresa. Vendo o item, ele descobre que é o livro do Senhor da Morte, um item exclusivo que não pode ser trocado ou destruído e que pode permitir aprender habilidades exclusivas da sua classe. Segurando o livro, nosso prota nota que ele ainda não tem atributos e pensa que devem ser liberados no nível 10, mas resolve deixar isso para depois e invocar um esqueleto, iniciando o feitiço. A galerinha começa a aparecer e ao invés de dois esqueletos se materializam na sua frente. Sem entender nada, o nosso garoto se pergunta por que apareceram dois de uma vez, até que uma notificação do sistema surge, informando que a característica do cataclisma foi ativada. Lendo a descrição, ele descobre que com parte do seu talento de classe, o efeito de todas as habilidades é dobrado, com mais bônus a serem desbloqueados em níveis mais altos. Mesmo com dois esqueletos, o nosso prota reclama que eles não parecem ser muito fortes. Nisso, um jogador careca se aproxima e, assumindo que o nosso garoto tem um talento rank A, e convida ele para formar uma equipe, dizendo que com os dois talentos A, eles upariam bem mais rápido. Nosso prota recusa a oferta e diz que prefere upar sozinho, deixando o outro cara sem reação. Virando as costas, o jogador reclama, chamando o nosso garoto de metido e duvidando que seus esqueletos consigam matar sequer uma galinha, enquanto nosso prota se afasta com suas invocações. Observando outros jogadores apanhando para as galinhas, o nosso prota nota que eles reclamam do dano muito alto, percebendo que no nível 0 são mais fracos que os monstros de nível 1. Vendo um jogador desistir de lutar, ele analisa uma galinha que é nível 1 com 100 de vida e 10 de ataque. Enquanto isso, outra galera comenta sobre Ibaie, imaginando que seus dois esqueletos devem ser fortes por causa de algum talento bom, e uma jogadora reclama da sorte dele. Irritado com esses comentários, o nosso garoto manda eles pararem de invejar e focarem em matar as galinhas, garantindo que não vai roubar os monstros deles, porque com suas skills poderosas não pode perder tempo com bichos fracos. Ignorando essa área inicial, ele se vira e olha para a floresta, procurando por desafios maiores. Correndo para dentro da mata com seus esqueletos, o nosso prota logo encontra umas criaturinhas parecidas com coelhos pretos. Analisando os coelhos, ele vê que são nível 2 com 150 de vida e 15 de ataque, concluindo que a pancada deles deve doer bastante. Imediatamente, seus esqueletos partem para cima e atacam os coelhos, trocando golpes e causando dano. Satisfeito por não precisar lutar diretamente, o nosso garoto decide aproveitar que não tem ninguém por perto para invocar mais servos e testar o seu poder de fogo. Com o comando, ele invoca mais esqueletos, ordenando que os sirvam. Rapidamente, a nova invocação avança e taca um golpe violento em um dos coelhos. Tome peixeirada, coelhinho, numa cajadada só, fi. Recebendo a notificação de abate, o nosso prota ganha um bônus de 50% de experiência por matar um monstro de nível maior. E conclui que vai upar rapidinho assim. Checando seus status, o nosso garoto percebe que o efeito do Elo Vital dobrou, permitindo que ele se conecte a dois esqueletos e divida o dano, o que deixa ele aliviado por não ser mais tão fácil de matar. Pensando em não chamar muita atenção, ele resolve que 4 esqueletos são suficientes por enquanto e continua avançando pela floresta para upar. De longe, nosso prota observa seu quarteto de esqueletos aniquilar um grupo de coelhos sem a menor dificuldade. Nisso, os mesmos jogadores de antes o avistam e ficam chocados, se perguntando como ele upa só andando, enquanto um deles reclama que seu próprio esqueleto é muito mais fraco e conclui que Baie deve ter um talento rank S e já é um dos mais fortes da vila. Nosso garoto finalmente sobe de nível, ganhando um ponto em todos os atributos, um ponto de habilidade
agilidade e mais 15 pontos livres para distribuir. Vendo seu painel, nosso prota decide como que vai distribuir esses pontos e conclui que precisa de espírito para fortalecer os seus servos e de agilidade para se esquivar, já que ele tem pouca vida, então coloca 4 em agilidade e 11 em espírito. De repente ele tem uma ideia e se pergunta se, já que conseguiu promover sua profissão, não poderia fazer o mesmo com um de suas habilidades. Nosso protinha decide não pensar mais e simplesmente usar a promoção em uma de suas skills. Recebendo a notificação, o sistema confirma com sucesso, detalhando que suas habilidades de invocação, queimadura, elo vital e amplificação subiram de rank, indo de rank F para E, A para S e S para SS. Comemorando o sucesso, nosso prota vê que sua skill de queimadura agora causa 200% de dano mágico. Analisando as passivas, ele descobre que agora pode compartilhar a vida com todas as suas criaturas, e sua nova skill SS corta o tempo de recarga e aumenta os atributos dos servos. Surpreso, nosso garoto percebe que a skill de compartilhar vida é absurda e que sua vida reserva agora chega a quase 9.000. E com outra passiva, ele pode invocar até 20 esqueletos. Decidido a não se segurar mais, o nosso protinha levanta o seu cajado e resolve invocar o máximo de servos para upar de forma insana. Já que melhorou todas as habilidades, ele se lembra do seu livro e conclui que não tem nem porquê não dar um upgrade no seu equipamento exclusivo também. O sistema anuncia o sucesso, transformando o livro da morte no Canone da Morte, que agora concede mais 15 de poder mágico. Meio desapontado por ter ganhado só 15 de poder mágico, o nosso prota decide deixar pra lá e ver o que acontece no nível 10, falando que o verdadeiro treinamento começa agora. Gritando pra sua cambada avançar, o nosso garoto manda eles atacarem o terror dos monstros, afirmando que quanto mais melhor. De repente, uma raposa gigante surge na frente do exército. Rapaz, mas que raposa estranha, que diabo de raposa é essa aí, hein, que não tem focinho? Nosso prota diz que vai invocar 20 servos de uma vez. Ele percebe que com a redução de 75% da convocação da morte, somada à sua característica de cataclisma, o tempo de invocação caiu para apenas 2 segundos. Sem nem dar chance, seus esqueletos avançam e destroem um monstro, garantindo 5 pontos de experiência. Logo em seguida, outro servo ataca com uma lança de osso, finalizando mais um inimigo e garantindo mais experiência. Empolgado com essa velocidade, o nosso garoto upa pro nível 2, garantindo mais atributos e pontos de habilidade. Ele levanta a mão e ordena que seu exército de esqueletos continue o massacre para upar ainda mais. Meia hora depois, o nosso protinha chega com seu exército na frente de um portal vermelho, identificando o local com a primeira masmorra, a Floresta Enovoada. Recebendo um aviso do sistema de que a floresta tem tesouros, mas também perigos, ele confirma que vai desafiá-lo sozinho, afinal tá acompanhado de um monte de irmãozinhos. Então o sistema pede para ele escolher a dificuldade da masmorra, que vai do normal ao infernal. Sem nem piscar, o nosso garoto avança em direção ao portal e escolhe a dificuldade infernal. Confirmando a escolha, o portal fica vermelho e o sistema avisa que ele selecionou a Floresta Enevoada no nível infernal. Entrando na masmorra, o nosso prota se vê cercado por uma névoa densa e comenta que mal consegue enxergar o caminho. Imediatamente ele ordena que seus servos se espalhem para encontrar um caminho e matar qualquer coisa que apareça. Nosso garoto sorri aliviado, pensando que felizmente pode controlar suas invocações num raio de 100 metros, senão teria medo de perdê-las. De repente, um dos seus esqueletos reage a uma coisa gigante se movendo numa névoa densa, e aparece um Treant da névoa de elite, um monstro nível 8 com 3.600 de vida e um ataque muito poderoso. Vendo aquela criatura, o nosso protinha percebe que seus servos encontraram o monstro. O Treant usa sua habilidade e lança cipós para prender um dos esqueletos, enquanto nosso garoto ordena que todos ataquem junto. Logo, um dos esqueletos acaba perdendo o seu braço por conta do aperto dos cipós. Comentando que o ataque do monstro de elite é realmente forte, o nosso protinha sorri, porque sabe que a criatura não pode competir com sua vantagem numérica. Ordenando um ataque focado, ele manda todos os seus servos atacarem o Treant de uma vez só. Depois de ser aniquilado, o monstro rende 60 pontos de experiência e nosso prota conclui que a dificuldade infernal aumenta o nível dos monstros e os transforma em elites, o que dá muita, mas muita experiência. Só que de repente, uma cobra gigante surge por trás dele, pronto para dar o bote. Tentando pegar ele de surpresa, a jiboia da névoa ataca ele, mas é bloqueada por um escudo mágico. E nosso garoto analisa o monstro, que é outro elite de nível 8. Irritado com esse ataque furtivo, o nosso prota lança um ataque nela e jura que vai assar ela para comer no espetinho, com farofa ainda, tá? Lançando a sua magia,
ele taca queimadura cadavérica na cobra, causando quase 200 de dano combinado. Logo em seguida, a cambada parte pra cima da jiboia, cercando por todos os lados. Sem chance de reagir, a cobra é massacrada pelos ataques coordenados e também rende 60 pontos de experiência. Vendo o resultado, nosso garoto pensa que, embora seu atributo de espírito seja 3 vezes maior que o de um necromante comum, seus feitiços ainda não são tão fortes quanto os seus servos. Para sua surpresa, o monstro dropa um cinto de jiboia, um equipamento de couro que dá mais 9 de armadura e 2 de vigor. Ele lamenta por ser uma peça de couro, mas nosso prota decide guardar o item, pensando que mesmo não podendo usar, ainda pode vender e conseguir uma boa grana. Chamando seus servos, o nosso prota ordena que continuem avançando pela masmorra. Logo, ele se vê cercado por uma horda de treantes e jiboias da névoa. Sem se abalar nem um pouco, nosso garoto grita para começar a colheita, enquanto seus servos explodem em energia caindo para cima dos monstros. Rapidamente, as invocações avançam e começa a atacar a peixeira no bichão. Outro grupo de esqueletos se encarrega das jiboias, cortando as criaturas em pedaços com seus ataques coordenados. A cena se torna uma verdadeira bagaceira, com dezenas de esqueletos aniquilando todos os monstros pelo caminho. Nosso prota sobe de nível mais uma vez, atingindo o nível 5. Ele comemora e fica muito animado com sua evolução rápida. Depois da batalha, o nosso garoto coleta os drops, que incluem um cajado de madeira, uma adaga de dente de cobra, uma armadura de couro e 2 livros de habilidade. Mas ele acha que só o cajado presta. Analisando seus status no nível 5, ele segura o cajado novo, mas reclama que os atributos ainda são muito fracos e que vai precisar de uma arma melhor. De repente, seu livro começa a brilhar e ele se pergunta se o item também upou junto com ele. O Canone da Morte agora dá mais 75 de poder mágico, 25 em todos os atributos e aumenta em 100% o dano contra mortos-vivos. Nosso prota conclui que o bônus de atributos é ótimo, mas o dano extra contra mortos-vivos é inútil ali, já que não tem nenhum na masmorra. Convocando novamente a cambada, ele diz que todos estão prontos para trabalhar e que com seu novo equipamento já pode desafiar o chefe. Liderando seus servos, o nosso protinha avança, declarando que é hora de conhecer o poder do chefe da masmorra. Chegando na arena, ele encontra um chefe rank prata e 2 elites fortalecidos, percebendo que a dificuldade infernal é realmente interessante. Analisando os inimigos, ele vê o Rei Jiboia da Névoa, um chefe de nível 8 com 88 mil pontos de vida, e seus 2 guardas elites com mais de 8 mil de vida a cada. Nosso garoto calcula que só o chefe tem mais de 80 mil de vida, sem contar os guardas, e se pergunta se seus servos vão aguentar a luta, mas decide ir com tudo e testar na prática. Sem pensar 2 vezes, ele aponta pra frente e grita pra cambada atacar com força total. Imediatamente, o exército de esqueletos avança em formação, partindo pra cima dos guardas do chefe. Com uma única mordida, o chefe abocanha e destrói um dos esqueletos, fazendo o nosso prota se espantar com o poder de ataque absurdo dele. Mas com um sorrisinho confiante, o nosso garoto encara o chefe, determinado a vencê-lo. Apontando seu cajado, nosso protinha declara que não importa o quão forte o chefe seja, ele não pode resistir à sua tática de mar de esqueletos. Ordenando um ataque massivo, ele manda seus servos cortarem os inimigos impiedosamente. Rapidamente, os guardas são cercados e massacrados, sofrendo mais de 1000 de dano e garantindo 180 de experiência a cada um. Com os guardas fora do caminho, nosso prota se prepara para atacar o chefe e manda seus servos concentrarem o ataque. Respondendo ao ataque, o chefe recebe uma pequena explosão de fogo no rosto, mas parece não sentir muito. O monstro simplesmente abre a boca, revelando suas presas enormes e afiadas. Pelo visto, a bichona tá bolada, hein? O nosso garoto percebe que seu dano foi vergonhoso e mal arranhou a criatura. Então, o exército de esqueletos cerca o chefe, atacando de todos os lados com suas armas. O chefe gigante gira o seu corpo e varre vários esqueletos de uma vez com um único golpe. Vendo seus camaradas serem destruídos um a um com uma só mordida, o nosso prota se irrita e invoca mais deles. Só que o chefe continuou seu massacre, esmagando os novos esqueletos com muita facilidade. Observando a criatura, o nosso garoto se pergunta se ela tá prestes a usar uma habilidade especial. De repente, o chefe cospe um jato de veneno verde e ácido na sua direção. Impressionado com a inteligência do monstro, nosso prota se surpreende por ele ter focado o ataque diretamente nele, um invocador. Só que parece que o nosso protinha tem uma cartinha na manga para não receber esse ataque. Nosso prota debocha, revelando que tem compartilhamento de vida com os seus servos e mais de 100 mil de HP. Por isso, um dano tão baixo não pode ferir ele. Nosso garoto então prepara mais um ataque e grita pro chefe morrer de uma vez por
todas. Logo ele lança a magia, que voa na direção do chefe gigante, enquanto seus servos também avançam. Ao mesmo tempo, o chefe continua o seu massacre, estralhaçando vários esqueletos com seus ataques poderosos. Finalmente, o Rei Jiboia da Névoa é derrotado, rendendo ao nosso prota mais de 14.000 pontos de experiência, incluindo um bônus de 50%. Comemorando a vitória fácil, nosso garoto recebe duas notificações, um por ser o primeiro a solar um chefe e outra por ser o primeiro a solar um chefe de rank prata, ganhando pedras da alma e moedas de ouro. Nisso, um anúncio global parabeniza o jogador Bahia por ser o primeiro a derrotar um chefe de prata sozinho, incentivando outros jogadores a seguirem seu exemplo para ganhar recompensas. Outros jogadores comentam sobre esse feito, se perguntando quem é esse tal de Bahia e qual seria o seu talento, deduzindo ser no mínimo rank S ou até mesmo SS. Em outro lugar, um grupo reclama de desequilíbrio do jogo, lamentando que mal consegue matar um monstro pequeno, enquanto o nosso prota já derrota um chefe sozinho. Uma mulher lamenta não ter deixado seu companheiro, Feng Ye, solar um chefe anterior para pegar o anúncio, mas ele fala para ela relaxar e agachar, dizendo que vai ter outras chances. Demonstrando a sua força, Feng Ye ataca um javali com sua lança, causando mais de 400 de dano no único golpe. Logo depois, Feng Ye admite para sua parceira que Bahia é mais forte que ele, porque ele ainda não seria páreo para um chefe de prata naquele momento. A garota, chamada Fujia Tianxia, lembra que Feng Ye tem um talento rank S e questiona se o Bahia seria rank SS, e ele concorda que é muito provável. Ouvindo essa conversa, outros dois membros da equipe, Yao Wei e Mian Huatang, sugerem que Fujia tente convidar Bahia para o grupo deles. Ela concorda e decide tentar, afirmando com confiança que nenhum homem jamais foi capaz de recusar um convite dela. Enquanto isso, nosso prota é bombardeado por dezenas de pedidos de amizade que pipocam na sua tela. Confuso, nosso garoto se pergunta por que tantos pedidos de amizade surgiram de repente. Decidido não perder tempo com isso, ele afirma que não tem tempo para eles e simplesmente recusa todos os pedidos de uma vez. Analisando a sua recompensa, a pedra da alma primária, o nosso protinha, ele quer absorver ela, aumenta a expectativa de vida em 30 dias. Mas ele pode perder metade se morrer. Nosso prota percebe que cada pedra dá 30 dias de vida, então ele pode estender seu tempo e decide aprimorá-las antes de usar. Imediatamente, a pedra evolui para uma versão de nível médio que dá 120 dias de vida. E nosso garoto comemora, calculando que as 6 pedras juntas vão dar para ele quase 2 anos, o que o deixa viciado na sensação de conseguir itens de graça. Analisando outros itens da masmorra, ele vê 2 livros de habilidade que não servem para ele e foca sua atenção nos equipamentos que conseguiu. Pegando um anel de veneno, nosso garoto conclui que o item é útil e resolve usar a habilidade de aprimoramento nele também. Depois do sucesso da melhoria, o anel vira um item de ouro que aumenta poder mágico, agilidade, espírito e ainda adiciona dano de veneno às magias, o que deixa o nosso garoto muito satisfeito, pensando que se o ataque não for suficiente, o veneno finaliza o serviço. Observando seus servos, ele nota que muitos morreram para um chefe fraco e conclui que eles não são fortes o bastante. Então, como agora tem moedas, decide tentar aprimorar a própria habilidade de invocação. Logo, o sistema oferece para ele 3 opções de melhoria para a habilidade e ele escolhe a segunda opção, chamada Ascensão. Vendo que o custo é de 5 moedas de ouro, nosso garoto se espanta com o preço, mas decide que vale a pena, já que dinheiro pode ser recuperado, e confirma o aprimoramento. Com isso, uma notificação informa que sua habilidade de rank F evoluiu para uma de rank D chamada Invocar Soldado Esqueleto, que agora pode invocar um guerreiro ou um arqueiro esqueleto. Rindo de alegria por ter conseguido um arqueiro, ele conclui que as 5 moedas valeram a pena e invoca suas novas criaturinhas fofas. Analisando os novos servos, ele vê os status do arqueiro esqueleto com sua habilidade tiro contínuo e do guerreiro esqueleto com seu golpe pesado. Satisfeito com esses atributos, o nosso prota comenta que seu exército finalmente parece decente e ordena que seus maninhos continuem a explorar. Em seguida, o novo exército avança por uma floresta sombria, com nosso garoto os seguindo de perto, pronto para ação. Se deparando com um grupo de goblins de elite nível 8, nosso protinho imediatamente ordena que a unidade de longo alcance concentre o ataque em um deles. Prontamente, o arqueiro dispara 2 flechas certeiras, atingindo um dos monstros diretamente na cabeça e no peito. Enquanto os guerreiros avançam para a linha de frente, o arqueiro continua dando suporte à distância, cravando mais flechas nos inimigos. Depois de aniquilar um goblin e ganhar 60 pontos de experiência, o nosso garoto percebe que sua velocidade de caça aumentou bastante e conclui que precisa ir para uma área de nível
nível mais alto. De volta à cidade inicial, vários jogadores gritam tentando recrutar membros, com alguns exigindo talento rank A para explorar a Floresta da Névoa. Nisso, um jogador anuncia que vai fundar a guilda Tirania, mas é ridicularizado pelos outros, que perguntam por que trabalhariam para ele dentro do jogo. Respondendo, o cara revela ter um talento rank S chamado Líder Nato, que dá bônus absurdos para a guilda, como mais experiência, drop e poder de ataque, chocando a todos e fazendo um jogador imediatamente pedir para se juntar. O líder da guilda, Hong Tubaie, pede calma e diz para todos entrarem na fila para se juntar, enquanto a multidão chama de irmão mais velho e implora para entrar. De repente, todos recebem uma notificação de mensagem fixada no servidor, fazendo com que todo mundo fique confuso. Então, a mensagem é exibida, um pedido de amizade de Fujian Tianxia para Baie, pedindo para ele aceitar para que possa discutir um assunto importante. A galera fica chocada, reclamando que mal conseguiram 100 moedas de cobre, enquanto alguém gastou 10 de ouro numa única mensagem. E um deles jura que vai descobrir o quão forte Baie realmente é. Recebendo a mensagem, nosso prota fica impressionado com a riqueza do remetente e, curioso, decide aceitar o convite para ver o que essa pessoa quer. Logo depois de aceitar, ele recebe uma proposta de Fujian Tianxia para se juntar à equipe dela, com a promessa de cobrir todos os equipamentos, habilidades e ainda dar 100 moedas de ouro, mas nosso garoto desconfia de tanta riqueza, até porque quando a esmola é muito, o pobre desconfia, né? Questionando a oferta, nosso prota pergunta diretamente como ela conseguiu tanto dinheiro e por qual motivo ele deveria confiar nela. E em resposta, ela pergunta se ele já ouviu falar do deus da riqueza ou de um talento triplo S, falando que o dinheiro para ela é só um número e que se ele não acredita, pode verificar seu talento exclusivo. Imediatamente, uma janela descreve o talento triplo S Deus da Riqueza, que permite ganhar até 999 moedas de ouro por dia e dá outros bônus, deixando o nosso protinho impressionado com o quão surreal e poderoso é esse talento. Pô, se vem um sisteminha desse aí pra mim, meu Deus do céu. Nosso prota fica pensativo e reflete que com o talento Deus da Riqueza é possível fazer fortuna sem esforço, mas formar uma equipe séria poderia expor os seus segredos. Recusando a oferta, nosso garoto decide que é mais seguro upar sozinho no início e responde pra Fujian que prefere agir por conta própria. Furiosa, Fujian esmurra a tela da mensagem, gritando que não acredita que ele ousou recusá-la enquanto seus companheiros lutam no fundo. Um membro do grupo pergunta se ele recusou o convite e Fujian confirma. Então, outro diz que não tem problema, mas logo é rebatido por um colega que lembra que sem bons equipamentos a caçada deles ficará cada vez mais lenta. De repente, Fujian avisa para todos se prepararem, porque Baie respondeu novamente. Vendo a mensagem, ela lê a proposta do nosso garoto, que quer fazer um negócio vendendo equipamentos e livros de habilidade que ele não usa. Então, Fujian avisa ao grupo que ele tem itens para vender. Imediatamente, Fujian responde que quer tudo e nosso protinho avisa que tem mais do que ela imaginaria e vai entrar em contato quando terminar de farmar, o que deixa ela ansiosa, concordando em esperar. Animada, ela diz a Fengyue que em breve ele terá equipamentos de primeira. E outro companheiro comemora, dizendo que com itens fortes a velocidade de caça deles vai aumentar muito. Nisso, a maga do grupo aponta para um chefe javali selvagem de nível 15 que apareceu, alertando geral que é um monstro de rank bronze. Olhando pro chefe, Fujian pergunta a Fengyue se ele consegue solar essa criatura gigante, e o guerreiro responde que não deve ser um problema tão grande. Planejando a luta, o grupo decide dar todas as poções de vida para Fengyue e pede para ele sair da equipe. Assim, a vitória conta como solo e a Wei fica de guarda para garantir que ninguém interfira. Com tudo pronto, Fujian manda Fengyue atacar, enquanto a pequena maga observa a cena. Fengyue avança com sua lança, gritando pro monstro morrer de uma vez. Logo, ele acerta um golpe poderoso que causa 986 de dano no chefe. Sem parar, o Fengyue continua o combate, saindo na mão com esse javali estranho. Desviando com agilidade do ataque do monstro, o guerreiro se reposiciona rapidamente. Fengyue comenta que a força do chefe é grande, mas sua velocidade é muito baixa. Observando de longe, Fujian sorri, afirmando que Fengyue é muito experiente e solar esse chefe não vai ser um problema para ele. Enquanto isso, em outro lugar, o nosso prota anda com seu exército de esqueletos depois de derrotar um chefe goblin, ganhando mais de 14 mil de experiência e subindo pro nível 6. Cercado por dezenas de itens no chão, o nosso garoto suspira e brinca que coletar tantos espólios de guerra é um pouco cansativo. Analisando esses itens, o nosso prota descarta um livro
título de habilidade inútil pra ele e depois pega um manto que reduz o agro, mas ele acha esse item feio demais. Pegando um emblema de chefe, o nosso garoto fica impressionado com os atributos que dão vida, mana, chance de crítico e um buff de espírito. Rapaz, sinceramente isso tá parecendo um League of Legends, viu? Decidindo equipar o item, ele é pego e arremessado por um de seus guerreiros esqueletos, o que deixa confuso. Vendo sua barra de vida cair drasticamente, o nosso prota se pergunta o que aconteceu, enquanto seus servos parecem ter sido enfraquecidos. Do nada, uma voz poderosa aparece na floresta, questionando os esqueletos sobre o motivo de estarem em seu território. Logo, duas notificações do sistema aparecem, informando que a presença dos servos ativou uma trama oculta, deixando o Rei Goblin em estado de fúria e selando a saída da masmorra até que ele seja derrotado. Confuso sobre como suas invocações ativaram esse evento, nosso garoto percebe outra notificação, que desafia ele a matar o Rei Goblin em 2 minutos para ativar o enredo secreto da Floresta da Névoa. Determinado, ele fala para os seus servos que quer ver do que esse chefe é capaz. Nisso, um gordão Rei Goblin surge e esmaga o chão com a sua clava, gritando furiosamente por terem invadido o seu território. O Rei Goblin, chamado Reigo, jura esmagar os ossos podres, exibindo seus status de chefe ouro nível 8 com mais de 300 mil de vida. Nosso garoto fica impressionado e percebe que enfrentar um chefe de ouro em fúria será um desafio do caramba, especialmente com o tempo limite de 2 minutos e a quantidade absurda de vida do monstro. Mas ele debocha do chefe, dizendo que muita vida não adianta nada contra seus servos e ordena que todos ataquem. Prontamente, o exército de esqueletos avança e cerca o Rei Goblin, lançando vários ataques por todos os lados. Boladão, o chefe começa a atacar e xinga os esqueletos de sujos e podres, gritando que só o cheiro dos servos já deixa ele enjoado. Ele libera uma onda de energia que desintegra um dos esqueletos instantaneamente. Observando essa cena, o nosso prota anota o dano altíssimo e comenta que um jogador normal nível 5 seria morto na hora. Ele diz que o chefe deu azar por encontrá-lo e prepara uma magia de queimadura. Atingido pelo ataque do prota, o Rei Goblin ruge de dor e raiva, xingando o nosso garoto de formiga por ousar atacá-lo de surpresa. Aproveitando a chance, um dos arqueiros usa sua habilidade de tiro duplo, cravando várias flechas no corpo do chefe, causando dano massivo. Satisfeito, o nosso protinho ordena que todos concentrem o ataque nele, afirmando com convicção que não acredita que o monstro vai sobreviver ao fogo focado. Gritando boladão, o Rei Goblin ordena que seus guerreiros esmaguem os ossos sujos em pedaços. Com isso, um portal vermelho se abre e começa a surgir vários goblins, tendo também um monstro de elite nível 8 que também está em estado de fúria com os atributos aumentados. Logo depois, uma horda inteira de goblins aparece atrás do rei, que dá a ordem final para matar. Surpreso e irritado, nosso prota reclama que o chefe também pode invocar seus próprios maninhos, e para piorar, eles também estão em estado de fúria, o que complica muito a batalha. Enquanto os goblins avançam, o rei deles amaldiçoa o maldito necromante, dizendo que já tinha se escondido com seu povo na Floresta da Névoa. Perguntando por que não o deixam em paz, o Rei Goblin encara a batalha com muito ódio. O Rei Goblin usa o rugido do herói e ordena que seus guerreiros esmaguem os inimigos. Logo em seguida, uma explosão de energia atinge o chão com força total, levantando uma cortina de poeira de tão poderoso que foi. Desviando do ataque, o nosso prota reclama da dor, mas se alivia por ter a habilidade de compartilhamento de vida. Nosso garoto então decide invocar mais servos para virar o jogo. Imediatamente ele ordena para acabar com a luta rápido, focando primeiro em resolver os servos menores. Então seus guerreiros esqueletos avançam com tudo, cortando e fatiando os goblins em uma batalha caótica. Vendo a linha de frente ocupada, nosso garoto grita para os arqueiros atirarem sem parar. E rapidamente uma chuva de flechas atinge os goblins, derrubando vários deles que gritam de dor. Gritando que não vai ser derrotado, o Rei Goblin se recusa a aceitar a morte de seus guerreiros. Jurando que nunca mais vai ser um escravo, o chefe entra num novo estado de fúria, com o sistema avisando que seu ataque e velocidade aumentaram, mas a defesa diminuiu. Debochando desse discurso, o nosso protinha o chama de fracote e prepara mais esferas de energia para finalizar. De repente, um anúncio do servidor parabeniza outro jogador por solar um chefe bronze, e nosso garoto percebe que a conquista de primeiro abate foi roubada. Ele afirma que não pode perder o foco por causa de um pequeno contratempo. Gritando para geral avançar, ele comanda um ataque total e seus servos usam golpes pesados que causam dano massivo nos inimigos restantes. Nisso, a espada de um dos guerreiros corta o ar e atinge o Rei Goblin em cheio. Com o golpe final, a coroa do
o chefe voa pelos ares enquanto ele olha pra cima, totalmente derrotado. Recebendo várias notificações, o nosso prota vê que matou o chefe, ganhou mais de 43 mil de experiência, subiu pro nível 7 e ainda conseguiu o anúncio de primeiro assolar um chefe de ouro, ganhando 12 pedras de alma e 12 moedas de ouro, o que o deixa surpreso. Olhando ao redor, o nosso garoto estranha, não vê nenhum item no chão e se pergunta se o chefe não dropou nada. Se aproximando do corpo do chefe, o nosso prota pensa se a falta de loot tem a ver com um enredo secreto. Em outro lugar, o líder da tirania, Hong Tubaye, comemora por ter pego um item que aumenta a vida, enquanto seus seguidores o elogiam como o mais forte da vila, dizendo que Baye teve apenas sorte. Irritado com o anúncio do outro jogador, um dos membros da tirania grita que Feng Ye só teve sorte e que eles deviam ir atrás de um chefe de ouro. Nisso, um novo anúncio global surge, parabenizando Baye por ser o primeiro a solar um chefe de ouro, o que deixa o grupo da tirania completamente chocado. Hong Tubaye grita o nome de Baye, se perguntando qual talento ele despertou e pensando se não teria um rank triplo S. Enquanto isso, o grupo de Feng Ye também vê o anúncio e ele fica chocado, comentando que a força de Baye é realmente assustadora. Tentando animar ele, Fujia o confronta, dizendo que o jogo mal começou e tem tempo para alcançá-lo, e que além disso, ela tá ali para ajudar. Feng Ye concorda, diz que é hora de irem para a primeira masmorra. De volta à floresta, o nosso prota recebe a notificação de que ativou um enredo secreto ao matar o chefe em 2 minutos, e a dificuldade da masmorra subiu pro nível desastre. Logo depois, uma energia azul sai do corpo do Rei Goblin e voa em direção ao nosso garoto. Confuso, o nosso protinha não entende o que tá rolando e a energia começa a envolver ele. Nesse instante, ele tem uma visão do passado, mostrando vários goblins sendo maltratados em uma espécie de prisão, com essa galera trabalhando e presa também. Observando a cena, o nosso prota vê a alma de um goblin se transformar num esqueleto, percebendo que seus servos eram goblins antes de morrerem. Sem entender, ele apenas observa enquanto a alma do Rei Goblin flutua no ar e começa a brilhar intensamente. Surpreso, nosso garoto se pergunta que diabo tá acontecendo. Completando a transformação, a alma vira o Rei Esqueleto Rhaegus, um chefe de ouro sombrio nível 10, com 1.800.000 de vida. A descrição do novo chefe avisa que ele é uma das obras-primas dos antigos necromantes e não deveria estar ali. Então o novo chefe lamenta o seu destino, gritando que no fim não conseguiu escapar de ser um morto-vivo. O Rei Esqueleto invoca sua própria horda, ordenando que seus guerreiros lutem por ele. Imediatamente, vários goblins mortos-vivos se erguem do chão, prontos para batalhar. O Rei Esqueleto pega uma espada gigante, pronto para atacar. Assustado, nosso prota reclama, se perguntando como um monstro desse nível pode aparecer na vila dos iniciantes. Com sua espada carregada de energia, o chefe se prepara para um golpe devastador. Junto com ele surgem 3 tipos de servos de elite, um guerreiro, um mago e um arqueiro, todos com status altíssimos e habilidades poderosas. Analisando a situação, o nosso garoto calcula que o poder de luta dos 6 novos inimigos é equivalente ao de 20 dos seus servos, enquanto o chefe grita que vai transformar todos os inimigos em mortos-vivos. Nosso protinha se pergunta se é sério que o chefe vai continuar invocando, reclamando que o ataque dos inimigos é alto demais para enfrentar. Nisso, uma notificação avisa que o enredo secreto começou, a proteção de iniciante foi removida e se ele morrer, vai perder 10% da sua vida, com um mínimo de 10 anos, o que o deixa em pânico, percebendo que sua jornada pode acabar ali. Sem hesitar, o Rei Esqueleto avança e desfere um golpe pesado que causa mais de 10.000 de dano nos servos do nosso prota. Atingido indiretamente pelo choque do ataque, o nosso garoto é lançado para trás enquanto grita maldito. Se recuperando rápido, nosso protinha aponta e ordena que seus servos concentrem o fogo nos inimigos mais fracos. Nosso prota percebe que sua mana atual só permite invocar 20 guerreiros esqueletos, o que não é suficiente para vencer inimigos com defesas tão altas. Desesperado, ele conclui que a única chance é aprimorar sua habilidade de novo, então decide arriscar e usar as pedras da alma para ver o custo da melhoria. Imediatamente, ele usa as 15 pedras de nível médio que possui. Com a notificação de que absorveu os itens, o sistema avisa que ele tem menos de 6 anos de vida e lhe oferece 3 opções para evoluir a habilidade. Ele escolhe a versão de guerreiro por ser mais estável. Então, o sistema informa que ele perdeu 5 anos de vida e sua habilidade evoluiu para invocar guerreiro esqueleto, uma skill rank
ser com bônus absurdos da característica Desastre, o que deixa ele impressionado. Nosso garoto afirma que agora tem poder para invocar guerreiros e esqueletos e desafia o chefe para ver quem tem mais servos, gritando para avançarem e acabarem com ele. Nisso, um novo guerreiro esqueleto surge com atributos imensos, quase 70 mil de vida e mais de 3 mil de ataque, além de bônus absurdos de status. Avançando, seu novo servo atinge o rei esqueleto com 2 golpes poderosos, causando mais de 20 mil de dano. E nosso prota grita para os outros maninhos segurarem a linha. A batalha fica caótica, com os servos de ambos os lados se enfrentando numa troca de golpes brutal e os números de dano pipocam por toda a tela. Empolgado, nosso protinha invoca mais e mais guerreiros, rindo e dizendo que quanto mais melhor. Enfurecido, o rei esqueleto brilha com uma energia imensa e grita que ele é o verdadeiro rei, entrando em estado de fúria com um ataque e velocidade aumentados, mas defesa diminuída. Vendo a queda na defesa, o nosso garoto debocha, dizendo que isso só vai acelerar a morte dele, então ordena um ataque final concentrado. Com isso, uma onda de ataques massivos atinge o rei esqueleto com golpes pesados e flechados que causam dano devastador. Derrotado, o chefe reclama que não tá conformado, enquanto seu corpo começa a se desintegrar. Com a vitória, o nosso prota recebe mais 270 mil de experiência e sobe pro nível 8, vendo o corpo do chefe virar pó. Enquanto ele vai se desintegrando, ele recebe a notificação de que foi o primeiro a solar um chefe de ouro sombrio, ganhando 40 pedras e 60 moedas de ouro, o que deixa ele bem animado. Logo em seguida, ele é parabenizado por ser o primeiro a completar a masmorra da Floresta da Névoa, ganhando mais recompensa. Nosso garoto comemora que a melhoria de graça lhe rendeu mais 13 anos de vida. Mas outra notificação parabeniza ele por completar a masmorra na dificuldade Inferno, dando mais 20 pedras e 20 moedas de ouro. Confuso, nosso prota se pergunta por que a dificuldade foi registrada como Inferno, já que ele tinha certeza que era Desastre. Na entrada da masmorra da Floresta da Névoa, um jogador de armadura recruta membros para sua guilda, se preparando para entrar. Vendo a chance, o jogador iniciante se aproxima e pede para entrar na guilda, e o líder aceita. De repente, os jogadores se espantam ao ver um grupo chegando com equipamentos completos, e um deles reconhece o grupo de Fugiante Xia, comentando que agora faz sentido. Ouvindo o nome, o líder da guilda, Hong Tu, fica curioso. Observando o grupo bem equipado, os jogadores comentam sobre o custo dos itens e se perguntam quão rico o grupo de Fugia deve ser. Se aproximando, Hong Tu cumprimenta o grupo de Fugia, elogiando sua fama e prevendo que sua guilda, a Tirania, também se tornará bem famosa. Hong Tu então propõe uma aposta, já que ambos os grupos estão ali. Hong Tu sugere que eles apostem que conseguem a primeira conclusão da Floresta da Névoa e Fugia pergunta qual seria o prêmio. Ele confirma que seu talento e a riqueza dela são uma combinação perfeita e propõe que se ele vencer, o grupo dela deve se juntar à sua guilda. Perguntando dessa aposta, Fugia pergunta o que eles ganham se vencerem. Hong Tu promete que a guilda Tirania fará qualquer coisa por eles. A Fugia contrapropõe, exigindo 3 favores em vez de 1. Ele aceita o acordo e os convida para começar a disputa. Antes que pudessem entrar, um anúncio global parabeniza Baie por ser o primeiro a concluir a masmorra da Floresta da Névoa. Eles ficam impressionados, Fugia e Hong Tu se olham sem acreditar no que acabaram de ler. Ele fica bolado e reclama que é Baie de novo e que a aposta que ele acabou de fazer fez parecer um idiota. Tentando salvar essa situação, ele sugere que, como a dificuldade normal já foi concluída, eles disputem no modo difícil. Mas logo em seguida, uma série de anúncios informa que Baie também foi o primeiro a completar a masmorra no modo Inferno, o primeiro a solar um chefe de ouro sombrio e o primeiro a completar uma masmorra de nível Desastre sozinho. Com a cara de quem tá pé da vida, ele grita que isso é afrontoso demais. Virando as costas, ele ordena que seu grupo vá embora, deixando geral impressionado com as notícias. Vendo a situação, um membro do grupo de Fugia pergunta se eles não vão entrar e ela responde para não ter pressa, já que a primeira conclusão já era e decide então esperar. Em outra vila de iniciantes, um jogador enfrenta o Rei Goblin na dificuldade Inferno. Desviando de um ataque poderoso, o espadachim avança para cima do Rei Goblin. O jogador chamado Sanxi Jianfeng reclama que é Baie de novo, se perguntando qual talento ele tem, já que ele mesmo lutou por muito tempo e não conseguiu derrotar aquele chefe ainda. Em outro lugar, um maluco loiro chamado Liu Wei comenta com sua parceira, uma mulher de cabelo vermelho, que o nome Baie lhe soa familiar. O Liu Wei pergunta a ela se Baie era um dos seus antigos pretendentes e a
a mulher, Ruian, pergunta com raiva se ele quer se livrar dela de novo. Agarrando ela pelo pescoço, Liu Wei diz pra ela não se sentir injustiçada, lembrando que ela se aproveitou de Sumu por anos e que se não fosse pelo jogo, ele já estaria no topo do mundo, enquanto Ruian começa a associar o nome Baiye a alguém que conhece. Impressionada, ela sussurra que ele usava esse nome em jogo e Liu Wei pergunta de que ela tá falando. Ela fica com medo e revela que tá falando do nosso protinha. Liu Wei diz que é impossível porque ele mesmo puxou o tubo que o mantinha vivo e que muitas pessoas usam o nome Baiye, então deve ser só uma coincidência. Ele segura ela e sugere que se for mesmo aquele cara, ela pode seduzi-lo novamente, já que ele sempre foi apaixonado por ela. Mas a Ruian não gostou muito dessa ideia não. Ela pensa que com seu charme, não importa quem ele seja, ela pode conquistá-lo. Recebendo a notificação por solar a masmorra no nível desastre, nosso garoto ganha um livro de habilidade S e um equipamento épico. E agora ele tem um banco de sangue infinito para invocar. Rapidamente ele abre sua mochila para conferir as novas conquistas. Analisando a habilidade S, absorção e reação da morte, ele vê que a parte de absorção permite extrair energia vital de corpos no raio de 50 metros, armazenando até 80 pontos. Já a reação permite usar essa energia para recuperar 100 pontos de vida ou mana, ou fortalecer um servo em 0,5% por ponto gasto. Nosso prota fica satisfeito e diz que agora não precisa mais se preocupar com o consumo de mana. Com a notificação perguntando se ele quer aprender a skill sem custo, nosso protinha confirma, já que é sua única opção de avanço, e logo aprende a habilidade. Decidindo testar, nosso garoto encara o esqueleto e avisa que vai usá-lo como cobaia. Usando a nova habilidade no cadáver do rei esqueleto, nosso prota absorve 20 pontos de energia de uma vez e o sistema avisa que seu armazenamento atingiu o limite. Ele fica surpreso com essa quantidade e se pergunta se conseguiu tanto porque o chefe já era um morto-vivo, que tornaria sua energia mais concentrada. Observando o novo item, a túnica sussurrante do necromante, nosso garoto acredita ser o primeiro equipamento épico do servidor, mas decide guardar ela por enquanto, porque a identificação será cara. Ele decide checar o resto dos itens que o chefe dropou. Mexendo no resto do esqueleto, nosso prota comenta que já o matou 2 vezes, seria injusto não dropar algo bom pra ele vender pra fugiar, né? Ele então grita, pedindo um drop gigante. E imediatamente uma enxurrada de itens aparece, incluindo moedas, 10 gemas de atributo, 3 gemas de crítico, 5 equipamentos de ouro e 4 de ouro sombrio. Continuando a lista, ele recebe 3 livros de skill de invocação rank C, 2 rank B, materiais e um item de missão, as esferas de cristal de Harlem, e percebe que pegou o conjunto completo de habilidades do chefe. Logo em seguida, uma notificação informa que pode fundir os 3 livros de invocação de esqueletos para criar um esqueleto avançado, o que deixa ele bem surpreso. Aceitando a fusão, nosso garoto aprende a nova skill de rank C, mas percebe que as invocações de arqueiro e mago ainda precisam ser desbloqueadas com melhorias. Diante das opções de aprimoramento, o sistema oferece um upgrade grátis para rank B, um para rank A por 10.000 moedas de ouro e um para rank S por 1.000 anos de vida, então ele escolhe o gratuito. Oxi, de graça até injeção na testa, meu amigo. Impressionado com o alto custo de 1.000 de mana da nova habilidade, o nosso prota se vira e questiona o que é a esfera brilhante que surgiu do seu lado. Recebendo a notificação da missão épica A Herança de Harlem, ele entende que é uma trama secreta e se pergunta se pode aprimorar o item de missão. Decidido, nosso garoto escolhe aprimorar e aceitar a missão épica A Herança de Harlem. Imediatamente o sistema confirma que ele aceitou a tarefa, mas avisa que por seu nível ser baixo, a missão só começa quando ele atingir o nível 10. E por enquanto, a esfera de cristal de Harlem se torna um equipamento temporário com atributos absurdos. Nosso prota se impressiona com o bônus de dano crítico mágico que o item oferece. Segurando a esfera brilhante, ele comenta que os ganhos dessa vez superaram todas as suas expectativas. Caminhando pela floresta, nosso garoto decide que já é hora de se encontrar com Fugia. Enquanto isso, na entrada da masmorra, uma membra da equipe de Fugia pergunta quando eles vão entrar, e ele pede para ela ter calma e esperar mais um pouco. Nisso, o protinha sai do portal e um dos membros do grupo de Fugia o cumprimenta, dizendo que finalmente ele apareceu. Surpreso, nosso garoto se pergunta se eles estavam esperando por ele, pensando que vieram para lhe dar dinheiro. Sem perder tempo, Fugia pergunta se ele trouxe as coisas e sugere trocarem de lugar, mas nosso prota recusa, dizendo que podem fazer a negociação ali mesmo. Logo em seguida, ele joga uma montanha de itens no chão, deixando todos os
os jogadores ao redor impressionados. Um membro do grupo comenta que a força de Bae é assustadora, enquanto Fugia pensa que ele com certeza é um jogador de talento triplo S e elogia ele. Perguntando se ela consegue comprar tudo aquilo, nosso prota desafia, mas Fugia garante que não tem problema. Vendo a pilha de itens, os membros do grupo ficam em choque com a quantidade. Eles comentam sobre a quantidade de livros de habilidade e equipamentos, então Fugia pede pro nosso garoto dizer o preço, afirmando que vai levar tudo, e ele estabelece os valores. Aceitando sem nem pensar, Fugia joga uma bolsa de moedas pra ele, e o nosso protinha pega a bolsa de dinheiro. Fugia diz que agora é hora dele mostrar as coisas boas de verdade, e nosso garoto confirma que tem, mas com uma condição. Soltando mais itens, dessa vez de rank ouro e livros de habilidade C, ele pergunta se o dinheiro dela vai ser suficiente. Vendo a reação dela, o nosso prota dá aquela debochada, dizendo que parece que ela não tem grana, e ela admite que não consegue pagar tudo na hora, então ele propõe um acordo, entregando tudo, recebendo o resto no dia seguinte. Pedindo pra ele ser direto, Fugia pergunta o preço total, e nosso prota, segurando o livro de habilidade, diz que os outros itens são negociáveis, mas aquele livro sozinho custa 500 moedas de ouro. Vendo o livro de habilidades de ressurreição rank C, a membro do grupo de Fugia grita de empolgação ao perceber que é a skill do sacerdote. Animada, Fugia aceita o acordo, garantindo que paga o resto amanhã, e os dois fecham o negócio. Lembrando do talento dela, nosso prota se liga que o deus da riqueza permite a ela sacudir uma árvore de dinheiro diariamente, concluindo que a confiança dela para pagar as 500 moedas de ouro vem dos outros efeitos da habilidade. Lembrando que a recompensa por matar o primeiro chefe de bronze são 2 pedras da alma, Fugia propõe outro negócio, pedindo a ajuda dele para que seu grupo consiga a primeira conclusão da Floresta da Névoa, garantindo que também terão força para farmar no modo inferno. Colocando a sua condição na mesa, o nosso garoto quer as pedras da alma da primeira conclusão da masmorra e também as que ela já possui. Sem pensar, Fugia aceita o acordo na hora. Começando ao pau, nosso prota derrota vários monstros pelo campo, acumulando pontos de experiência com cada abate. Relaxando na grama, o nosso garoto reflete que não importa ter pouca vida, contanto que ele possa continuar upando sem problemas. Subindo pro nível 9, o nosso prota decide distribuir seus pontos de atributo, enquanto se pergunta onde o avaliador se meteu. Correndo pela floresta, o nosso garoto reclama que viajou longe para identificar seus equipamentos e não encontrou ninguém. Lembrando do boato de que o avaliador gosta de desenhar no campo. Recebendo a notificação de que seu esqueleto guerreiro morreu, ele vê que a característica desastre o reviveu na hora, mas fica chocado ao perceber que o seu servo foi derrotado com um único golpe. Analisando a situação, nosso prota se espanta que seu servo com quase 150 mil de vida foi derrotado com um único ataque e suspeita que o responsável seja o avaliador, lamentando não ter guardado mais tempo de vida para si mesmo, já que os NPCs são tão fortes. Olhando pro lado, nosso garoto ouve um maluco comentar que é impressionante ele conseguir invocar tantos ossos quebrados. Vendo o sisteminha, o nosso prota se surpreende ao confirmar que ele é mesmo um avaliador e pensa que a velocidade dele é assustadora. O avaliador pergunta como nosso garoto vai compensá-lo, então nosso protinha oferece pagar em dinheiro. O avaliador pergunta se parece que ele precisa de dinheiro, deixando o nosso garoto sem palavras e sem graça, explicando que não é uma pessoa irracional. O avaliador exige 100 moedas de ouro e em troca dá o desenho que estava fazendo, avisando que suas obras são raras e que nosso prota devia se sentir um sortudo. Pegando o item pintura de Xianjian, o nosso garoto fica impressionado com o desenho horrível, pensando que até uma criança de 3 anos desenharia bem melhor. Vendo o avaliador não gostando nada da cara do prota, ele se desculpa, dizendo que só queria limpar as mãos para poder apreciar melhor a obra de arte dele. O cara é lelé da cuca, porque ele fica de bom humor novamente, e diz que gostou do garoto e oferece avaliar seus itens de graça, o que o nosso protinho aceita. Logo depois, uma luz explode enquanto o processo de avaliação começa. O avaliador comenta que nosso garoto tem boa força e sorte, lamentando que por ter cobrado 100 moedas, agora tá perdendo muito dinheiro ao identificar 4 itens de graça. Os 4 itens de ouro sombrio são revelados: uma espada com bônus de dano, uma armadura que reflete dano e outra espada com chance de atordoar e um colar que aumenta a vida máxima. Dizendo que cada item custaria 100 moedas normalmente, o avaliador avisa que da próxima vez é para manter os esqueletos longe dele, mas nosso garoto interrompe. Desconfiado, o avaliador pergunta se ele tem mais equipamentos de ouro sombrio para avaliar, pensando
que foi um erro ter oferecido o serviço de graça. Mostrando a túnica sussurrante do necromante, o nosso prota confirma que tem um item nível épico, pensando que precisa aproveitar a oportunidade gratuita, já que a avaliação de ouro sombrio já é cara e a de um item épico seria mais ainda. Falando que vai cumprir a promessa de não cobrar, o avaliador avisa que o nível de sua habilidade de avaliação é muito baixo e ele não consegue identificar aquele item. Completamente impressionado, nosso garoto fica sem reação ao ouvir que ele não pode avaliar o item. Ele explica que é apenas um avaliador de meio período da Vila dos Iniciantes, então é razoável que ele não consiga identificar um equipamento de nível épico, e nosso prota concorda que faz sentido. Nisso, o avaliador oferece ensinar habilidades de avaliação para ele, deixando o nosso garoto empolgado com a ideia de não precisar mais gastar dinheiro com isso. Ele avisa que para isso ele vai ter que pagar uma taxa de matrícula, então nosso prota pergunta qual é o valor. O avaliador sorri e diz que o preço é 500 moedas, ô cabavéi safado, viu? Mostrando uma moeda dourada específica, o avaliador corrige que precisa ser uma moeda de ouro antiga, o item de colecionador, que embora sem valor monetário é muito valioso para quem coleciona. Lembrando que aprimorou uma moeda de cobre e a transformou numa de ouro antiga, o nosso garoto atira da sua mochila, percebendo que é a mesma que o avaliador procura. Adicionando o nosso prota como amigo, o avaliador dá uma missão secreta para ele coletar 500 moedas de ouro antigas em troca de habilidades de avaliação, e logo depois vira as costas para ir embora, mas nosso garoto chama ele. Ele então se vira e pergunta o que ele quer agora. Mostrando um saco cheio de moedas, o nosso protinha pergunta se ele quer dar uma olhada, deixando o avaliador surpreso. Completamente sem acreditar com a quantidade de moedas antigas, o avaliador fica sem palavras. Nosso garoto pergunta se agora ele já pode aprender a habilidade de avaliação. O avaliador elogia essa surpresa e taca o livro de habilidade, então o sistema confirma a conclusão da missão secreta. Logo em seguida, o avaliador dá outra missão, pedindo para o nosso prota juntar 10.000 moedas antigas para receber outra surpresa. E uma nova tarefa secreta aparece no sisteminha. Pensando que esse tal avaliador é interessante, o nosso garoto fica feliz com essa nova surpresa. Decidindo não se contentar com o básico, nosso prota usa seu talento para aprimorar a skill na hora. E o sistema parabeniza ele por conseguir a avaliação intermediária. Imediatamente, o sistema confirma que ele aprendeu uma nova habilidade e mudou para a subclasse oculta de avaliador intermediário, mostrando que agora ele tem 10% de chance de identificar itens épicos. Segurando a túnica de novo, o nosso garoto acredita que agora vai conseguir identificá-la. Para sua surpresa, a avaliação falha e ele se pergunta se sua sorte é tão ruim assim para falhar com 10% de chance. Continuando tentando sem parar, o nosso prota recebe uma falha atrás da outra, se recusando a acreditar que vai ter tanto azar para sempre. Exausto e derrotado, nosso garoto cai no chão, gritando que o item venceu. Nisso, uma notificação avisa que ele descobriu um baú de tesouro selvagem, o que chama sua atenção. Animado com a surpresa do dia, o nosso protinha decide ir checar, pensando que pode ficar rico se o baú for guardado por um monstro de alto nível. Chegando lá, ele encontra o baú sendo guardado por uma matilha de lobos que rosnam para ele. Derrotando os lobos, o nosso garoto abre o baú e pega um escudo. Gritando para os seus servos saírem para trabalhar, o nosso garoto invoca o seu exército. Imediatamente, os esqueletos avançam e atacam os lobos, causando dano com seus golpes. Uivando muito alto, o outro lobo chama por reforços enquanto seus companheiros são derrotados. Nosso prota vê um monte de lobos surgindo e se pergunta se o bicho chamou a matilha inteira. Nosso garoto avisa que vai mostrar que tem mais gente e invoca ainda mais esqueletos. E eles seguem derrotando todos os lobos, deixando eles em pedacinhos. Completamente derrotado, o lobo gigante cai no chão já sem vida. Comemorando a vitória, o nosso prota se gaba que o monstro morreu antes mesmo de ele conseguir juntar mais servos. E o sistema o notifica da vitória, dando um bônus de 50% de experiência e algumas moedas. Coletando os drops, que incluem uma gema de habilidade e um livro de habilidade, o nosso garoto finalmente sobe para o nível 10, ganhando o título de líder lógico por ser o primeiro jogador a alcançar esse marco, e se pergunta se o baú pode ser aprimorado. Decidindo arriscar isso, nosso protinha resolve testar se consegue aprimorar o baú do tesouro. A notificação confirma que o aprimoramento foi um sucesso, deixando o nosso garoto surpreso e feliz. Recebendo a notificação de um baú de tesouro nível ouro destrancado, nosso garoto confirma a abertura na hora. De dentro do baú sai um cajado de madeira murcha e um mapa do tesouro
de ouro. E nosso prota se decepciona por ter pego só 2 coisas. Segurando um mapa, o nosso garoto se anima ao ver que é um item de tesouro e o sistema explica que o mapa vai levar ele a um baú de ouro. Mas o destino final fica fora da vila dos iniciantes. Nisso, o sistema avisa que ele atingiu o limite de nível da vila e precisa ir para a cidade principal para continuar ganhando experiência. E ele entende que precisa sair dali. Nosso prota decide que vai procurar o chefe da vila primeiro e aproveitar para aprimorar o mapa do tesouro, que vira um item de ouro sombrio, mas percebe que o destino agora é muito longe e não vai dar para ir agora. Enquanto isso, aquele líder meio doido aparece em um portal. Logo em seguida, um anúncio da vila parabeniza a Guilda Bahia por ser a primeira a completar a masmorra na dificuldade difícil. O líder da guilda ordena que seus membros se preparem para atacar a dificuldade pesadelo. Na verdade, eu acho que o nome da guilda dele não é Bahia, é outra, mas eu não tô lembrado não, porque é muito nome, viu? Só que um novo anúncio informa que o time de Fugia já completou a masmorra na dificuldade pesadelo primeiro, deixando o líder chocado. Irritado, o líder pergunta como eles conseguiram completar o modo pesadelo tão rápido e um jogador do grupo de Fugia responde que foi pura sorte. Puxando um de seus membros para um canto, o líder ouve que nosso prota vendeu equipamentos e livros de habilidade para Fugia. Com raiva, o líder jura que vai fazer nosso garoto pagar por ousar se opor a ele. Enquanto isso, Fugia avisa o seu grupo para dar uma descansada, porque logo eles vão farmar no modo inferno. De repente, um anúncio geral do servidor chama a atenção de Fugia e de todos ao redor. O sistema parabeniza Bahia por ser o primeiro jogador do servidor a atingir o nível 10 e avisa que o ranking de nível da vila dos iniciantes agora tá aberto. Vendo a lista, todos ficam chocados ao ver que o Bahia tá no nível 10, enquanto o segundo lugar tá apenas no nível 5. Irritado, aquele líder maluco grita pro seu grupo não se gabar e ir embora logo. Observando a cena, os membros do grupo de Fugia comentam que a velocidade de upar do Bahia é assustadora e lembram que ele tava no nível 8 quando fizeram o negócio. Pensando sobre essa situação, a Fugia decide que já que conseguiu as pedras da alma, precisa entregá-las e manter uma boa relação com o nosso prota. Dizendo ao seu grupo para agirem livremente, Fugia se prepara para ir embora, enquanto um dos membros concorda. E chegando lá, Fugia cumprimenta o nosso garoto na rua da vila. Entregando um saco com 10 pedras da alma, Fugia diz que são a recompensa por limpar a masmorra e pede para ele não esquecer dela quando tiver coisas boas. E nosso prota simplesmente agradece. Os dois fecham um acordo e Fugia garante que o preço que ela paga vai sempre satisfazê-lo. Então nosso garoto responde que enquanto ela tiver dinheiro, ele terá coisas boas para vender. Observando ele, a Fugia pensa que suas suspeitas estavam certas. Nosso prota se despede dizendo para ela contatar ele quando sair da vila dos iniciantes. E Fugia pensa que foi a decisão certa fazer amizade com ele. Parado no meio da vila, o nosso garoto observa os arredores. Chegando na casa do chefe da vila, o nosso prota diz pra si mesmo que o lugar deve ser ali. O chefe da vila comenta que não esperava que um jogador chegasse ao nível 10 tão rápido. Direto ao ponto, o nosso garoto diz que vai sair da vila dos iniciantes. Concordando, o chefe da vila diz que a terra proibida por Deus um dia será o mundo dos jogadores e pede pro nosso prota segui-lo. O chefe explica que a vila deles pertence à cidade do Mar do Leste e manda o nosso garoto entrar. Mostrando um mapa, o chefe explica que a cidade do Mar do Leste é uma das 10 principais cidades do Império Shenlong e também a mais próspera. Parado em cima de um portal de teletransporte, o chefe diz que a verdadeira jornada começa na cidade do Mar do Leste. E nosso prota agradece antes de entrar no portal. Fechando a porta, o chefe da vila dá uma suspirada. Ele lamenta que a era de caos da Terra Proibida por Deus está chegando e se pergunta quantas pessoas vão morrer dessa vez. Correndo por um campo, um maluco e uma mulher que a gente sabe quem é comentam que é ele de novo. O miserável pergunta se ela acha que Bahia é na verdade Sumuba, mas ela responde que não importa. Ela diz que como ele é tão forte, se ela o encontrar, ele não vai escapar de suas mãos. Nosso garoto chega na cidade do Mar do Leste, comentando que o mundo parece muito real. Andando pela cidade, o nosso protinha reclama que não ganhou nenhuma recompensa por sair da vila dos iniciantes. O nosso garoto também percebe que o seu livro também subiu para o nível 10. Analisando as novas informações do item, ele vê que o códice agora tem um efeito especial de pilhagem que absorve a parte da energia dos inimigos mortos. E quando a barra de energia chegar a 1000 pontos, ele vai ganhar um ponto de alma da morte.
morte, que pode ser usado para dobrar a punição da morte de um jogador ou aprender uma habilidade exclusiva. Pensando nos novos efeitos, o nosso prota acha interessante a ideia de dobrar a punição da morte e poder aprender uma skill exclusiva. Abrindo o livro, o sistema notifica a ele que aprendeu uma nova habilidade, Olhar da Morte. Sentindo uma dor estranha no peito, nosso garoto analisa a skill triplo S, que causa dano verdadeiro igual a 50% do seu poder de ataque mágico por 10 segundos, aterroriza o alvo e reduz todas as resistências do inimigo em 20%, além de causar dor extrema e reduzir todos os atributos do alvo em 40% por 12 horas. Pensando sobre o poder da habilidade, nosso prota fica impressionado, pensando que com o dano e o alcance dobrados pelo seu talento, a skill Olhar da Morte se torna absurdamente forte, basicamente matando quem ele olhar. De repente, uma voz surge, dizendo que não esperava que um jogador despertasse tal poder e que nosso garoto é sortudo e azarado ao mesmo tempo, fazendo nosso protinha se perguntar quem é que tá falando. Vendo um cara idoso, o sistema o identifica como Situde, o senhor da cidade do Mar do Leste e ancião do Palácio Shenlong. E nosso prota se surpreende por encontrar outro maluco tão forte que ele nem consegue nem ver o nível. Só que o sistema entra em alerta e fala um aviso muito importante. Ele diz que se você quiser a continuação, você vai ter que comentar bastante. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer um comentário, deixar o seu hypezinho e vai lá na Scan também fazer uma visita. Tamo junto, é nóis e valeu. Até o próximo vídeo.